Olha, meus brothers, vamos que vamos para mais uma. Eu sou Maurício Guartelar e hoje nós vamos fazer uma análise muito direta de dois equipamentos, cara, que são incríveis, tá? Eu já vou fazer um disclaimer já de cara, já vou deixar bem claro para vocês que as duas câmeras são excelentes. Mas a gente vai fazer uma discussão e pensar qual delas é melhor para cada situação. É uma comparação um pouco esdrúxula, no sentido que são câmeras que uma vale o dobro que a outra, né, mas acho que vale a pena a gente considerar que as duas são excelentes, tá. Meu nome é Maurício Guartelar, se você não me conhece, eu ensino fotografia, tenho o prazer de fazer essa jornada contigo para você viver do sonho. Quer viver de fotografia, quer se aprofundar de verdade, o link está aqui embaixo, vai ser um prazer poder viver isso contigo e fotografar contigo, fechou? Vamos começar. Sony ZV-E10 Mark II versus Sony A7 IV. Sabe o que é o mais doido, velho? O mais interessante é que as duas entregam 4K 60 frames, na mesma qualidade, no mesmo nível de compressão. Uma câmera vale, acho que $2.400 atualizado aí, mais de $2.000, enquanto a outra vale $1.000. Em termos práticos, ela entrega um autofoco que é semelhante do ponto de vista vídeo. As duas têm traqueamento para rosto, para animais, reconhecimento facial, para pássaro, por exemplo, que é bizarro, né? Para veículo. Mas, obviamente, uma câmera que vale a metade que a outra, sem dúvida, vai ter menos capacidade em alguns aspectos, né? E sem dúvida, a ZV-E10 Mark II tem menos capacidade que a Sony A7 IV, que é uma câmera com uma pegada muito da hora, né? Uma câmera fotográfica com uma excelente captação, um excelente desempenho para vídeo. Então vamos lá, de forma prática. Eu já comecei dando várias informações, mas de forma prática, qual que é a diferença entre elas? Primeiro, nós temos um sensor APS-C cropado com um sensor full frame. Então, a 7.4 sai ganhando, ela vai ter um desempenho melhor em baixa luminosidade, um sensor full frame tem um desfoque mais interessante, em tese, né, na sua grande maioria, na ignorância, é para ter mais qualidade. Não é bem isso, mas vamos classificar dessa forma. Vamos botar ponto positivo para a 7.4 por conta do seu sensor ser full frame. Já a Sony ZV-10 Mark II tem um sensor APS-C cropado que tem o menor desempenho em baixa luminosidade. Mas em contrapartida tem uma porrada de lente que é barato pra caramba, bem acessível para você utilizar nessa câmera. Diferente da 7.4, que qualquer lente full frame vai estar custando mais do que R$ 4.000, pelo menos. Pelo menos, R$ 5.000 no mínimo. Então, acho que isso é algo pra gente considerar também, né, velho? Levar em consideração. O que é muito interessante, eu queria falar pra vocês, cara, que me intriga muito, cara, é a Sony, assim, a forma como ela entrega os equipamentos, cara. Eu considero a ZV-10 Mark II, assim, um monstro, assim, pelo que ela entrega, pela qualidade. Porque, cara, ela tem exatamente o mesmo sensor que a Sony FX30, que é a Sony A6700, que são câmeras também bem mais caras, né? O que difere? Ela tem internamente menos processadores, é uma câmera mais compacta, mais naked, assim por se dizer, né? Uma câmera pelada, tirada tudo ali para ficar mais barata. Então ela não tem viewfinder eletrônico, algo que a Sony A7 IV tem, que é um grande diferencial se você fotografa, né? Principalmente em questão de sol. O monitor dela também é inferior, referente a 7.4, né? O monitor eletrônico. Ela tem menos botões, a pegada dela é inferior comparado a 7.4, que encaixa melhor na mão e tem mais codecs para você poder fotografar. Deixa eu... Nossa, tem um Krukak lá embaixo. Ó. Tem que parar o vídeo para fotografar elas. Então a 7.4, velho, ela se destaca, obviamente, mas não quer dizer que a outra, a Sony ZV-10 Mark II, seja uma câmera ruim, cara. Gostaria de salientar isso. As duas são insanas. Diferenciais. A 7.4, por exemplo, tem estabilização no sensor, que é um grande diferencial para você filmar na mão, fotografar na mão, baixa velocidade, que a ZV-10 Mark II não tem. Viewfinder eletrônico, capacidade de filmar 4K 60 frames. Uma coisa que me intriga muito é o fato da Sony 7.4 ter 4K 60 frames cropado. Ou seja, ela é basicamente uma ZV-10 Mark II. Isso para mim não faz nenhum sentido. Você, por exemplo, pagar caro no vidro, ter uma 16-35 f4 que vai se transformar numa 24mm por conta do crop, ou você ter que comprar uma lente cropada para usar na 7.4 para desfrutar do 4K 60 frames. Enfim, acho que em algumas circunstâncias é interessante, mas isso acho que é algo que me deixa a desejar. Nos outros aspectos, cara, o que é interessante é o seguinte, ó, vou também fazer uma
uma parte triste, as duas vão superaquecer. A Sony A7 IV aquece no 4K 60 frames e a Sony ZV-10 Mark II também aquece no 4K 60 frames. Né? A Sony A7 IV tem duas entradas para slot para cartão, o que para quem é profissional, para quem trabalha com casamento, evento, quer ter uma redundância de segurança, eu acho que é um fator bem interessante, né? A ZV-10 Mark I só tem uma entrada para cartão. Então assim, meus brothers, eu sei que é um comparativo que obviamente a Sony A7 IV sai muito na vantagem, mas quando a gente analisa as capacidades da ZV-10 Mark II frente ao custo da Sony A7 IV, cara, é assustador a capacidade da ZV-10 Mark II. Então assim, o que eu considero talvez, se você é fotógrafo, cara, você ter uma 7.4, por exemplo, câmera 1, e você ter uma ZV-10 Mark II de câmera B, cara, você não precisa de mais nada. Você faz tudo, você tem um setup muito interessante para fotografar, para filmar, para vlogar, você tem uma câmera B com redundância, com uma qualidade absurda. Então, assim, são duas câmeras excelentes. Só que são duas câmeras para quem? Vamos falar agora de para quem essa câmera é voltada. Sony ZV-10 Mark II é voltada para o público de entrada, ou para quem já está lá, já tem equipamento e quer uma câmera B, uma câmera 2, né? Uma câmera para vlogar, uma câmera mais custo-benefício. Então, é uma câmera de entrada, simples, né? Por isso que ela é tudo mais simples, ela é voltada para esse mercado mais do vlog, produtor de conteúdo, essa pegada. Já a Sony A7 IV, pelo custo que ela entrega, ela é uma câmera profissa. E a Sony A7 IV, ela está no meio do caminho entre a Sony A7R, Sony A7 IV, né, e Sony A7S. Nós temos agora versões diferentes, né, algumas tiveram mais reformulações, outras não, mas a Sony tem essa diferenciação. R é de resolução, câmeras voltadas mais para fotografia, enquanto a S tem mais, obviamente, isso por conta de sensibilidade, né? Então o sensor delas tem sempre um desempenho melhor em baixa luminosidade, como é o caso da Sony A7S II e a A7S III agora, que enxergam no escuro. Então a 7 IV ela fica no meio do caminho. E é hoje o que o mercado entrega, que eu acho assim que, cara, é a câmera para tudo, velho. A câmera que entrega tudo, que faz tudo bem, né? 34 megapixels, muito botão para você configurar, uma pegada interessante, uma bateria grande também, que interessante. ZV-10 Mark II também tem essa bateria melhorada, acho que isso é um ponto para mencionar. Então, meu brother, bem justa a nossa comparativa, né? Mas eu espero que de alguma forma você tenha entendido a nossa análise e que de alguma forma ele tenha feito você refletir. Vale ressaltar, as duas câmeras são excelentes e o que importa é a pecinha que está atrás da câmera. Quer aprender fotografia comigo? Se liga no link ali embaixo. Eu sou Maurício Guartelar, tamo junto, até a próxima.